Depois de dar a entender que não assumiria compromissos em relação às mudanças climáticas, o governo dos Estados Unidos, país que é o maior poluidor do mundo, se comprometeu a adotar metas de redução de gases que provocam aquecimento global. Mas até agora a proposta mais ambiciosa foi da Noruega. O governo norueguês considera a mudança climática provocada pelo homem como uma grande ameaça ao bem-estar mundial e propôs cortar 40% das emissões de gases na comparação com 1990. Os países da União Europeia, que são grandes poluidores, esperam que a Conferência da ONU em Copenhague consiga avanços para um acordo com o objetivo de combater a mudança climática. A União Europeia já anunciou uma proposta de reduzir de 20% a 30% na comparação com 1990. Semanas antes da Conferência da ONU em Copenhague, o Japão pressionou os países ricos a adotarem um novo Tratado do Clima. O governo japonês prometeu cortar 25% das emissões de gases em relação a 1990. E os Estados Unidos se comprometeram pela primeira vez em uma década a adotar uma nova política para o meio ambiente. O governo americano anunciou a redução de 17% nas emissões até 2020, na comparação com o nível de 2005. A principal ação do governo brasileiro para combater a mudança climática será a redução no desmatamento da Amazônia. E a proposta do Brasil é diminuir a emissão dos gases até 38,5% da projeção de 2020. A China prometeu maior eficiência no aproveitamento de energia e deu um passo para ajudar a combater o aquecimento do planeta. A proposta oficial do governo chinês é cortar 40% das emissões de gases na comparação com 2005. As propostas que os países vão levar para o debate na Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas são o assunto na coluna Quero Saber de hoje. O coordenador de Segurança Alimentar e Mudanças Climáticas da ActionAid, Celso Marcato, vai responder então as perguntas dos nossos assinantes sobre o assunto. Celso, obrigada por ter vindo aqui em cima da hora. Esse assunto realmente é o assunto do momento, né? Uma coisa que chama a atenção da gente é que cada proposta de cada país tem como referência um ano diferente, quer dizer, não é bem assim, vários em relação a 99, vários em relação a 2005, ainda tem essa novidade aí da China de uma redução de 40% a 45%, o que eles chamam por unidade do PIB, né? Quer dizer, tem um panorama ainda um pouco confuso, né? Realmente é confuso. Nós não estamos entendendo direito o que a China está querendo dizer com essa redução de 40% a 45% em relação ao PIB. Não está claro como é que eles vão calcular isso. O que se espera, o que a sociedade civil, os movimentos sociais esperam, ou esperavam, é que todo mundo estabelecesse metas em relação a 1990, que foi o combinado, né, dentro do tratado, e o que se estava se esperando é que todo mundo estabelecesse metas que chegariam aos 40% de redução até 2020 em relação a 1990. Cada um está adotando uma sistemática diferente, isso é bastante confuso, é difícil para se entender. De qualquer forma, o apresentar metas já é um avanço em relação a 3 semanas atrás, onde Estados Unidos e China estavam dizendo que não iam apresentar nada, e isso era um esvaziamento, né? Quase que total da conferência. Com certeza. O Diego Rodrigo, nosso assinante, ele pergunta o seguinte: a pré-proposta da China não estaria embutida como um não a salvar o planeta, visto que ela é o país que mais cresce hoje? Quer dizer, ter apresentado alguma coisa já é um ponto de partida, né? Melhor que nada, né? É melhor que nada, sim. Não se sabe se esses países vão chegar na conferência e vão estabelecer isso como uma meta obrigatória, compulsória, ou se eles vão só colocar em cima da mesa e para retardar para o ano que vem, está se falando em México no final do ano, para o ano que vem, vamos dizer assim, bater o martelo, realmente assinar um compromisso estabelecendo essas metas. Então não se sabe ainda direito qual vai ser a posição desses países na conferência. Mas de qualquer forma a apresentação já é uma, vamos dizer assim, uma vitória. O mesmo vale para os Estados Unidos, né? Creio eu. Lembrando que é um país que sequer ratificou o protocolo do Tratado de Quioto, né? O fato deles estarem na discussão, terem proposto metas é um avanço, sim. Está muito aquém daquilo que é necessário para se conseguir chegar num aumento. O aumento da temperatura é inevitável. Sim. Mas para se conseguir manter um aumento em 2 graus em relação à era pré-industrial, nós necessitaríamos sim de chegar a uns 40% de redução em relação a 1990. Nós estamos muito longe disso. Bom, o Luiz André Corrêa de Oliveira, ele pergunta o seguinte: como os países podem reduzir o efeito estufa e os gases poluentes? Como é que a Conferência do Clima pode combater o aquecimento global? É o que todos nós queremos, né? Agora, uma questão, né? Pelo que você está dizendo,
Pairam dúvidas ainda se vai chegar a um consenso, quer dizer, todo mundo tem que reduzir, tudo bem, não vão ser 40%, que sejam 20%, que não seja 90%, que seja 99%, ou se cada país vai, como tem acontecido, né, apresentar do que é possível. Olha, dentro da minha realidade eu posso reduzir 17%, como propõe os Estados Unidos, por exemplo. Isso não está muito claro ainda, se vai ser uma meta global ou se ela vai ser nacional ou regional. Até agora cada país está propondo uma meta e alguns propondo até uma metodologia, com certeza, como é o caso da China. Quem tem obrigação dentro do protocolo de efetivamente estabelecer metas compulsórias são os países industrializados, são os países do primeiro mundo. Os países em desenvolvimento, eles não têm que apresentar metas. O caso do Brasil, por exemplo. É o caso do Brasil, é o caso também da China. Apesar de ser hoje o maior poluidor... Que é um contrassenso, né? Mas apesar de ser hoje o maior poluidor, quer dizer, esses países argumentam que é necessário que os outros países, né, em desenvolvimento poluíram para se desenvolver e que é necessário um certo grau de poluição, vamos dizer assim, para poder se desenvolver. Né? Então, é esse o argumento. Agora, em relação à pergunta... Cada país contribui com o aquecimento global de uma forma, né? China, por exemplo, a grande contribuição é a produção de energia elétrica a partir de queima de carvão. E carvão é uma 2009, fonte... 2010 é inacreditável. Né? Mas é uma fonte importante. Brasil são as queimadas e o desmatamento. Estados Unidos é a questão de petróleo, né, combustível fóssil. Então, cada país contribui de uma forma e cada país tem que buscar formas mais eficientes, né, de produzir, formas mais eficientes de gastar energia para poder reduzir. O Thiago Pinho Lopes pergunta, como você acha que as nações podem realmente se comprometer com redução de emissões de gases e estufa e simultaneamente manter o crescimento contínuo? Será que é possível ou é somente uma maneira de se mostrar comprometido com o mundo, mas na realidade não colocar em prática os planos? Ainda tem isso, né? Uma coisa é apresentar uma bela carta de intenções, outra coisa é arregaçar as mangas e pôr isso em prática, né? Isso precisa vontade política, participação da sociedade, os agentes econômicos, uma série de personagens aí entrando em cena, né? Se China levar a sério esse compromisso, né, pode ser muito interessante para o mundo se eles conseguirem efetivamente reduzir o consumo de carvão. Se o Brasil conseguir implementar o que ele está dizendo, que é a redução de 36% a 38%, na projeção, né, de produção de CO2 para 2020, então hoje o Brasil produz 2,2 bilhões de toneladas, a projeção é que produziria em 2020 2,7 bilhões e está se propondo a redução de 36% a 38%. Se o Brasil conseguir efetivamente fazer isso a partir da redução das queimadas e do desmatamento, você tem um impacto nas mudanças climáticas, na redução de CO2, mas você também tem impactos na redução de conflitos sociais na Amazônia e no Cerrado, você tem melhoria das condições de vida das populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, que vão ter que parar de se confrontar com essa expansão do gado, né? Você tem aumento ou preservação da biodiversidade, você tem um monte de efeitos que são ligados a essa meta. Então, elas são muito bem-vindas se conseguir fazer isso. Você precisa de uma grande mudança de paradigma, na verdade, né? O Mário Luiz faz uma pergunta que num planeta onde o interesse comercial está acima de qualquer outro interesse, onde o ser humano só se sente quando dói na própria pele, muitas sociedades não estão sentindo dor, você acredita que a mudança em relação às emissões de carbono virá de uma discussão internacional como essa ou da sociedade? Quer dizer, essa questão, né, vai ser ruim para todo mundo, né, se a temperatura aumentar mais de 2 graus em relação à era pré-industrial, né? Inclusive os grandes conglomerados, quer dizer, eu acho que é preciso talvez tornar, por exemplo, a floresta amazônica mais valiosa em pé do que derrubada, né? É preciso que haja toda uma cadeia produtiva de carros híbridos que seja mais interessante economicamente do que carros a gasolina, não é isso? Você tem uma série grande de alternativas que estão colocadas aí, que podem efetivamente contribuir para a redução da emissão de CO2 e de outros gases que contribuem com o aquecimento global. O problema é que o que ninguém está discutindo efetivamente é essa questão de como é que nós estamos produzindo, distribuindo e consumindo. Você não está colocando em discussão o modelo de produção, distribuição e consumo atual. E esse modelo é insustentável, ele é claramente insustentável. Se todo mundo for consumir da forma como os norte-americanos consomem, nós vamos precisar de vários planetas, não de um só. Então, esse modelo ninguém está discutindo. Então, se continua buscando formas, né,
band-aids e esparadrapos para consertar uma coisa que o modelo em si precisa de ser repensado. E o Brasil tem algumas experiências interessantíssimas. A agricultura familiar está demonstrando toda hora que ela produz de forma mais sustentável, é mais adaptada às condições climáticas que nós vamos poder ter que enfrentar daqui para frente. Então, existem experiências interessantíssimas que a gente poderia se apropriar delas e usá-las como modelo ou como inspiração para pensar num novo modelo de produção. Bom, Celso, a gente tem que manter o otimismo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Em Cima da Hora, aqui no Quero Saber. Até a próxima.